também essa sua relação com natureza, meio ambiente, bicho. Cara, isso é muito interessante, porque é o seguinte, o meu pai, ele começou a colecionar orquídea e em pouco tempo ele teve o maior orquidário de Minas Gerais, né, foi um dos maiores do Brasil. Eu me lembro, É mesmo? sério, eu me lembro uma vez a Rede Globo foi lá em casa para filmar e a gente ficou todo aquele igual bicho do mato, né, cara, escondido assim, vendo. Mas não foi nem por isso, né? Assim, gostava de ver as orquídeas, mas o que me chamou a atenção, o que eu gostava era o seguinte: antigamente, em Belo Horizonte, não existia uma loja de peixe ornamental. O que existia, na verdade, eram as floras que, junto com as flores e as plantas que eles comercializavam, eles tinham alguns aquários. E aí, quando as floras, eu lembro de uma Flora Patrocínio, que era da década de 80, assim, no início ainda. Eles iam comprar orquídea lá em casa, eles levavam os peixinhos de aquário para agradar os filhos, né? E Guppy, aí foi peixe-espada. Teve uma isso, época que teve um hype, japonês, né? sim, exato, exatamente, os peixinhos espadas, molinésias, tal. E aí, cara, isso criou um encantamento. Primeiro eu colocava aquele vasinho redondo, né? E matava o peixe de tanto da comida, né? Aí um belo dia. Não, cara, era fatal. Mas ainda bem que toda semana eles compravam orquídeas. Então, toda semana chegava um peixe novo. E um dia meu pai resolveu montar um aquário. Eu acho que esse foi o estalo que. Eu me lembro disso até hoje. Ele montou o aquário, eu cheguei da escola, estava o aquário na sala, assim. Eu lembro que nesse dia eu dormi na sala, para ficar Que perto da do hora, aquário. cara. E aí, eu acho que isso, e a convivência, né, de indo para o sítio o tempo todo, sempre tinha oportunidade de ver alguns animais, né? E como todo bom mineiro, né, a gente sempre passou férias na praia. E a minha Espírito família, Santo. não, então, bom, a boa parte de Minas Gerais vai para o Espírito Santo, mas uma outra parte boa vem para o sul da Bahia. E aí Pô, a gente tinha casa. essa galera não é da minha casta social, não. Não, meu amigo, meu pai botava 5 filhos numa variante e a gente viajava de 8 horas até chegar no extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Alcobaça. Olha aí. E aí, cara, naquela época a Bahia tinha muita mata, muita floresta. E meu pai gostava de pegar a gente e sair para pescar. Então eu sempre tive muito contato com o meio ambiente, com a natureza, desde muito tempo, desde criança. E aí foi fácil, né, cara? Depois disso, você cria uma empatia, uma admiração, curiosidade. Eu sempre fui muito fuxiqueiro, muito curioso. E aí, pronto. Na época que chegou no vestibular, não tinha tanta dúvida assim, né? Minha família, não sei como é que foi na sua casa, mas na minha família, todo mundo queria que eu fizesse medicina. E existia na época. Eu lembro, cara, eu lembro como se fosse hoje. Existia um preconceito com a biologia, né? Eu me lembro que quando eu Sim. falei que eu ia fazer biologia, e foi muito engraçado, porque eu escutei a palavra assim, não, fulano de tal, biólogo. Aí eu falei assim, caramba, que nome bonito, né? Que é forte, né? Biólogo. Aí eu falei assim, eu gostei desse negócio. E aí eu comecei a entender um pouquinho sobre a biologia. Mas quando eu falei na minha casa que eu ia fazer biologia, aí todo mundo deu uma olhada para mim, assim, tipo, com aquela cara assim, tipo, força, né? Biologia, né? Você não quer fazer medicina? É bem melhor. Pensava-se muito no emprego, né? No pós, Sim, depois da sim, formatura, você vai sim. fazer o quê? Eu me lembro até hoje que o meu irmão mais velho falou assim, mas você vai ser professor? Olha isso, cara, isso 1990. E eu falei assim, também. Depois que eu tive noção, depois que eu me tornei professor, é que eu tive a dimensão né, dessa profissão. No meu caso, assim, minha família queria que eu continuasse trabalhando na oficina mecânica de motor elétrico, né? Assim, na universidade não era uma coisa da nossa realidade, assim, né? Então, assim, para meus avós, se você soubesse ler e escrever, tava de bom tamanho, fazer umas contas, né? Mas é engraçado você falando essas coisas, eu lembro, assim, que eu tenho família em BH, né, e tal. E eu lembro que teve uma época, quando eu era muito criança mesmo, que tinha um hype, assim, de aquário, né? Galera, tudo. Tinha muito essa coisa. Eu lembro de muito criança ter um aquário em casa lá, e era uma coisa, assim, muito fora da curva, que eu fui entender isso no mestrado, cara. Tinha um cara lá, não sei nem se você conhece, o apelido dele era Peixe, Luiz. Depois ele começou a mexer com ornitologia lá na PUC. E ele falou, cara,
você vê, às vezes, o cara tá andando de um Fusca velho, remendado com arame na rua, mas o cara tem um aquário de 30 mil reais na casa dele. Isso, e olha Que ele só, dava consultoria, velho. Ele dava consultoria pra essa galera. Gostou desse corte? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com quem achar relevante. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a chegar a mais gente.